Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de dinâmica dos movimentos. Vamos ver algumas aplicações para as leis de Newton. Então a gente vai usar tudo que a gente aprendeu sobre forças, as leis de Newton para resolver alguns problemas. A primeira aplicação que a gente vai ver é o caso de blocos tracionados. Então quando a gente tem objetos que estão presos a um fio. E aí, com a ação de uma força, eles entram em movimento, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai ver o caso de dois blocos presos a um fio que sofrem a ação de uma força F, tá? E a gente vai calcular a aceleração com que esses blocos vão se movimentar e o valor da força de tração. Lembrando que força de tração, ela vai existir sempre que houver uma corda ou um fio preso ao objeto. É a força que o fio vai fazer sobre o objeto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente resolve problemas de leis de Newton é identificar as forças que estão atuando nos objetos. Nesse caso, a gente tem três corpos ali. A gente tem um bloco A, um bloco B e o fio. Então, a gente tem três corpos diferentes para identificar as forças que atuam sobre eles. A gente vai identificar as forças em cada corpo de maneira separada. Então, primeiro a gente vai olhar as forças no bloco A, depois no bloco B e no fio. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente vai ver primeiro o caso sem atrito. Então, esses blocos vão ser puxados por uma força F numa superfície que não tem atrito. Identificando as forças do bloco A. Primeira força, força peso, vai atuar sobre qualquer corpo próximo à superfície da Terra, próximo ao campo gravitacional da Terra. Então, o bloco A vai ter um peso associado a ele. Como está sobre uma superfície, essa superfície também faz uma força normal. Então, também vai ter uma força normal aqui, ó, do bloco A, fazendo o ângulo de 90 graus com a superfície. Além dessas duas forças, o bloco A também vai sofrer a ação da força F, que é a força que vai puxar esses blocos e colocar ele em movimento. Então, eu vou ter uma força F aqui para a direita. E, além dessas três forças, o bloco A está preso ao fio. Então, também vai ter uma força que esse fio faz no bloco A. No caso, é uma força de tração. Então, ó, quando a gente puxa o bloco A com a força F, o fio vai fazer uma força na direção contrária. Então, a gente vai ter uma força de tração aqui no bloco A. Agora, vamos ver o bloco B. Não tem força de atrito, então a gente vai ter quatro forças atuando no bloco A. No bloco B, eu vou ter força-peso, né? Porque força-peso atua em qualquer corpo sob a ação do campo gravitacional da Terra. Força normal, porque o B também está apoiado na mesma superfície que o bloco A, então também tem uma força normal aqui, força normal de B, que também vai fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, a força F está aplicada só no bloco A, então ela não vai atuar no bloco B. Não tem atrito, mas vai ter a força do fio. Ó. Quando eu puxo o F, eu vou ter uma força de tração aqui. Ó. O fio está preso no bloco B, então o fio puxa o bloco B com uma força de tração aqui, vou chamar de B. E por último, vamos ver as forças que estão aplicadas no fio. O fio, ele vai ser ideal. O que quer dizer isso? Um fio ideal quer dizer que a gente pode desprezar a massa dele. A massa do fio vai ser igual a zero. E isso aqui, na hora de resolver o problema, vai ajudar, tá? Então, a força-peso do fio vai ser zero, porque a gente está considerando que o fio tem massa desprezível, que ele é um fio ideal, então eu não vou ter força-peso. O fio não está apoiado na superfície, então ele não vai ter força normal. Ele vai ter atração, ó. Quando a gente puxa o bloco A, o que vai acontecer? O fio vai fazer uma força de tração no bloco B, e vai surgir uma força de reação a essa força aqui, ó, no sentido contrário. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter também uma força de reação aqui, ó. Essa aqui é positiva, essa daqui é negativa. Então, essas forças aqui, ó, são um par de ação e reação. Assim como essas outras duas aqui também vão ser um par de ação e reação, tá? Então, depois que a gente identificou as forças que estão atuando
a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o que a gente quer. A aceleração e a força de tração. Para a gente calcular isso, a gente tem algumas informações aqui que vão ajudar. A força F que vai puxar os blocos, essa força aqui, vale 20 newtons, então a gente sabe o valor dessa força. E as massas, a massa do A é 3 kg, a massa do B 2 kg. Então a gente tem essas três informações aqui. Além da gravidade. A gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos começar a calcular a aceleração. Então, ó, primeiro passo de problemas envolvendo leis de Newton. Identificar as forças. Depois que a gente identifica as forças, a gente vai usar segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração para cada um dos corpos. Se a gente tem 3 corpos, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para os 3 corpos. Então, vamos fazer primeiro para o bloco A. Vamos escrever a segunda lei de Newton com todas as forças que atuam no bloco A. No bloco A, a gente tem 4 forças. 2 forças na horizontal, ó, a tração e a força F. 2 forças na vertical, a força normal e a força peso. A gente vai escrever 2 equações separadas. Uma equação com as forças na horizontal, uma equação com as forças na vertical. Então, a gente sempre vai separar as forças que estão em X das forças que estão em Y, sempre. Primeiro, vamos lá em X, ó. Na direção X, então na horizontal, quais forças a gente tem? Força F e a força de tração no A, que é negativa, porque está apontando para o lado negativo do eixo X. Quando a gente soma essas forças, vai ficar o quê? F positivo menos a tração no bloco A negativo. Então, ó, somei as 2 forças no bloco A, ó, força resultante, igual a massa do bloco A, porque eu estou escrevendo só sobre o corpo A. Então, a massa do bloco A vezes o valor da aceleração. A aceleração dos 2 blocos vai ser igual. Por quê? Eles vão se mover juntos, eles estão presos ao mesmo fio, então eles vão ter a mesma aceleração. Somei as forças no eixo X, agora eu vou somar no eixo Y. No eixo Y, o que a gente tem? 2 forças também. A força normal do bloco A para cima, positiva, a força peso para baixo, negativa. Então, vai ficar, ó, a força normal do A menos o peso de A igual a massa do A vezes a aceleração em Y. Em Y, essa aceleração vai ser 0. Por quê? Porque o bloco vai se movimentar só na horizontal, não vai se movimentar na vertical. Então, a aceleração do Y é 0. Tenho 2 equações para o bloco A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o bloco B. O bloco B vai ser um pouquinho diferente porque eu não tenho 4 forças, eu só tenho 3 forças. Então, eu vou, de novo, separar eixo X de eixo Y olhando essas 3 forças que o bloco B tem. O bloco B tem 2 forças na vertical, uma na horizontal. Vamos, então, fazer primeiro para o eixo X. Eixo X só tem uma força, força de tração. Então, vamos fazer. Então, em X, a gente vai ter a força de tração do B igual a massa do B vezes a aceleração em X, que não é 0, porque é a direção do movimento. Na vertical, a gente tem 2 forças, força normal, força peso. Então, vamos fazer agora para o eixo Y. Em Y, a gente vai ter a força normal do B menos o peso de B igual a massa do B vezes a aceleração, que é 0 de novo na direção Y. Então, temos de novo 2 equações para o bloco B, como a gente teve para o bloco A 2 equações. Vamos finalizar fazendo agora para o fio. O fio só vai ter 2 forças na horizontal, as 2 forças de tração. Então, a gente só vai escrever a equação da segunda lei de Newton na horizontal para o fio. A reação do fio devido ao bloco A vai ser positiva, a reação devido ao bloco B vai ser negativa. Então, vai ficar o seguinte:
tração do bloco A menos tração do bloco B igual a massa do fio, ó, a massa do fio é 0 vezes o valor da aceleração. Então, essa multiplicação vai ser 0. Isso aqui mostra pra gente o seguinte: a tração no bloco A vai ser igual à tração no bloco B. Então, essas forças de tração aqui, ó, são iguais. Vamos chamar ela de T, porque elas são iguais, então vamos chamar a tração do A é igual à tração no B, que é igual a uma tração T. Então, a gente pode tirar esse A daqui, esse B daqui. Então, a gente já sabe que a força de tração é igual para os dois. Na hora que a gente for calcular a força de tração, isso vai facilitar a nossa vida. Vamos agora calcular a aceleração. Se eu quero calcular a aceleração, eu tenho que escolher uma dessas equações aqui que tenha o valor da aceleração para a gente calcular. Olhando então para essas equações, a gente vai usar essa equação aqui, ó, número 1, e essa equação aqui que a gente vai chamar de número 2. Por quê? Essa daqui e essa daqui possuem os valores de aceleração, tá? Essa daqui não vai ajudar a gente a calcular o valor de aceleração, nem essa daqui, por quê? Nenhuma das duas possui o valor de aceleração, porque a aceleração em y é 0. Então, a gente vai ter que usar as equações em x. Vamos ter que usar as duas equações juntas. Por quê? Se eu tentar usar só essa equação número 1 para calcular a aceleração, o que vai acontecer? Eu não tenho o valor da força de tração. Eu tenho o valor da força F, 20 newtons. Eu tenho a massa de A, 3 quilos. Eu quero o valor da aceleração, mas eu não tenho o valor da tração. Então, a gente vai ter que misturar a equação 1 com a equação 2. A gente vai construir aqui na matemática que a gente chama de sistema de equações, ó. Então, essa equação aqui é a minha equação 1, essa é a equação 2. Eu estou montando um sistema de equações com essas duas equações. Para quê? Para tirar esse valor de força de tração que eu desconheço nas duas equações e sobrar só a aceleração desconhecida. Como é que a gente resolve um sistema de equações? Não me lembro. Usando a ideia de soma. Ao invés de a gente somar números, a gente vai somar duas equações matemáticas, tá? Isso é possível de ser feito. Como que a gente vai fazer isso? Vamos somar o que é igual e o que for diferente a gente vai repetir. Então, F. Força F eu só tenho aqui. Aqui embaixo eu não tenho nada. Então, eu repito. F mais nada é igual a F. Vamos somar agora a tração, a força de tração. Menos T mais T. Menos T com mais T vai ficar nada. Porque, ó, menos com mais vai dar 0. Então, desse lado do sinal de igual, só sobrou o F. Repito o sinal de igual, vou somar o outro lado. Massa de A vezes A, massa de A vezes A, mais massa de B vezes A. Então, olha só o que aconteceu. Eu encontrei uma equação que nasceu das duas equações que eu somei. Então, eu somei essa equação com essa outra equação e saiu uma terceira equação, que não depende da força de tração, que eu ainda não sei o valor, mas que depende de valores conhecidos. E sobra só a aceleração para a gente calcular. Então, vamos substituir os valores aqui nessa equação. Força F vale 20. Então, F é igual a 20. Igual massa de A, 3 quilos, vezes a aceleração, mais massa de B, 2 quilos, vezes a aceleração. Olha só, eu tenho agora uma coisa bem mais simples para ser resolvida. 20 igual 3A mais 2A. Eu posso somar, ó, 3A mais 2A vai ser igual a 5A. Vou colocar aqui do lado. Vai ficar, ó, 20 igual 3A mais 2A igual a 5A. Quero descobrir a aceleração. O 5 que está aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a aceleração vai ser 20 sobre 5. 20 sobre 5 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Encontrei o valor de aceleração do movimento dos dois blocos. Então, recapitulando o que a gente fez.
Primeiro, eu identifiquei as forças para cada corpo. Então, eu tinha aqui 3 corpos que iam se movimentar juntos a partir da aplicação de uma força F. Eu olhei cada corpo de maneira separada, identificando suas forças. É o primeiro passo para resolver um problema sobre leis de Newton. Depois que eu identifiquei cada uma das forças, eu vou escrever a segunda lei de Newton para cada um desses corpos. Então, primeiro eu escrevi para o bloco A. Então, eu escrevi todas as forças que estavam na direção X, depois todas as forças que estavam na direção Y. Fiz a mesma coisa para o bloco B. Todas as forças na direção X, todas as forças na direção Y de maneira separada. Depois, por último, eu fiz para o fio, que só tinha forças em X. Descobri que a força de tração de A e de B são iguais. Então, a partir dessa ideia que essas forças de tração são iguais, eu consegui escrever um sistema de equações, eu consegui combinar a equação 1 do bloco A com a equação 2 do bloco B e escrever um sistema de equações, né? Eu somei as duas equações para encontrar uma equação que me ajudasse a calcular a aceleração. Fiz a conta, achei o valor da aceleração, resolvi um dos problemas. Agora eu vou calcular o valor da força de tração. Como é que eu vou calcular esse valor? Usando de novo uma dessas equações aqui de cima que envolvam o valor da força de tração. Ó, quando a gente olha para as equações que a gente escreveu no início, a gente tem 5 equações diferentes. A gente tem essa equação aqui na direção X do bloco A, essa equação na direção X do bloco B. Essa terceira equação na direção Y do bloco A, essa quarta equação aqui do bloco B na direção Y e essa quinta equação aqui do fio. Então, temos 5 equações. Qual é que envolve a força de tração que vai me ajudar a calcular o seu valor? Essa ou essa? Essa daqui não vai ajudar, porque só tem a força de tração, então não vai ajudar. É essa daqui ou essa daqui. Qual eu posso usar? Qualquer uma das duas. Por quê? A força de tração em A é igual em B, então o valor que eu achar aqui, eu também vou achar aqui. Então eu escolho uma das duas para calcular o valor da força de tração. Se a gente escolher a primeira, como é que vai ficar? F menos tração é igual a massa de A vezes aceleração. Vamos substituir os valores. F igual a 20 menos a força de tração, que é o que eu quero descobrir o valor, igual a massa do A, 3 kg, vezes a aceleração. A aceleração, agora a gente sabe que é 4. Resolvendo essa conta, vai ficar 20 menos T igual 3 vezes 4, 12. Para resolver isso daqui, o T está negativo. Eu posso passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. E o 12 que está aqui positivo, passa negativo. Então, vai ficar 20 menos 12 igual a T. 20 menos 12 é igual a 8. Então, a força de tração vale 8 newtons. Fiz a conta usando a fórmula 1. Falei que se a gente usasse essa ou essa número 2, a gente ia encontrar o mesmo valor. Vamos verificar se isso realmente vai acontecer. Então, ó, se eu usar a fórmula número 2, tração é igual a massa de B vezes a aceleração. A tração vai ser massa de B é o 2 vezes o valor da aceleração, que é 4. Vai dar os mesmos 8 newtons. Então, tanto faz se eu uso a equação do bloco A ou do bloco B para calcular o valor da tração. Eu consigo encontrar o mesmo valor, já que a gente já tinha visto que as trações de A e de B têm o mesmo valor. Então, problemas de leis de Newton vai ser como uma receitinha de bolo, como eu já havia falado no vídeo anterior. Primeiro, identificamos as forças, escrevemos a segunda lei de Newton para cada um dos corpos envolvidos no problema e depois a gente pega as equações da segunda lei de Newton e utiliza para resolver o que a gente quiser calcular. Ou aceleração, ou força de tração, vai depender do que o problema pede, tá? Então, esse foi o nosso problema sobre blocos tracionados sem atrito. Se
houvesse atrito, era só adicionar aqui na equação da segunda lei de Newton a força de atrito, tá? Dependendo da direção que ela estivesse apontando. Então, esse foi o nosso problema de blocos tracionados.